Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. Sou o Thiago de Aragão, falando direto de Washington, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os exercícios Vostok, um exercício militar entre Rússia e China, que também tem outros países, que vai começar agora no dia 30 de agosto. Sejam bem-vindos. Bom, entre o dia 30 de agosto e 5 de setembro, a Rússia vai organizar os exercícios Vostok. Esses exercícios militares terão a participação de China, Índia, Tajiquistão, Belarus, Mongólia e alguns outros países que os nomes ainda não estão públicos. E esse exercício ele vem num momento, obviamente, muito emblemático, porque nós estamos agora numa situação cada vez mais tensa na geopolítica global por conta não só do que está acontecendo no Mar do Sul da China e as tensões em cima de Taiwan, mas também pela guerra na Europa na Ucrânia. Esses dois cenários, obviamente, eles acabam trazendo muito a atenção do mundo para tudo que a Rússia faz, que a China faz e, consequentemente, para tudo que os Estados Unidos e seus aliados também fazem. Tanto que eu menciono aqui várias vezes aquela reunião da OTAN em Madrid, onde eles desviaram um foco histórico da Rússia na direção um pouco mais da China, demonstrando que agora existe uma visão mais global do que a OTAN pensa e planeja em relação à segurança nacional dos seus membros. Isso levou a Rússia e a China a uma aproximação cada vez maior. Por mais que os dois países dizem que esses exercícios agora eles não têm nada a ver com a situação atual, e a situação atual eles querem dizer principalmente a crescente tensão em Taiwan depois da visita de Nancy Pelosi e semanas depois de Ed Markey, do senador Ed Markey e de outros parlamentares americanos, como isso levou a um acaloramento nas tensões entre Estados Unidos e China, e por outro lado a guerra que continua de uma forma intensa na Ucrânia, apesar de grande parte da imprensa já ter enchido o saco e se cansado um pouco do que está acontecendo lá. De qualquer forma, Rússia e China acabaram sendo colocadas mais próximas uma do outro do que era antigamente. A Rússia, por meio de todas as sanções que ela acabou recebendo, ela visou que tem poucas alternativas no mundo de parcerias e aliados que podem, de certa forma, garantir uma manutenção, pelo menos mínima, da economia russa. E esse parceiro é a China. Por outro lado, a China olha para a Rússia como não só uma produtora importante de diversos commodities, como alumínio, mas também lítio e fertilizantes, mas como um parceiro geoestratégico de alta relevância. A China sempre teve uma preocupação constante com a sua segurança nacional a partir da Ásia Central, e para eles uma parceria, um aprofundamento das relações com a Rússia ajuda a garantir essa segurança na Ásia Central, principalmente pela influência e a força que a Rússia tem na região. Além disso, a China ela também vê que esse aprofundamento das relações com a Rússia levam a benefícios em outras partes do planeta, como por exemplo na Síria, que sempre foi um ponto muito forte de influência russa no Oriente Médio e que hoje a China vem ganhando uma presença cada vez mais rápida, numa velocidade muito superior ao que a China consegue desenvolver aliança em alguns outros países do Oriente Médio. Isso se dá muito pelo acesso gerado via Rússia. Agora, voltando para os exercícios Vostok, isso vai chamar muito a atenção do mundo, e principalmente dos Estados Unidos e dos seus aliados, para enxergar como que esses dois países conseguem operar em treinamentos militares juntos. Obviamente, isso não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. No ano passado, nessa mesma época, exercícios similares foram praticados na China, com a presença de quase 10 mil soldados dos dois lados, da Rússia e da China. Nesse ano, no Vostok, ele tem a participação de alguns aliados óbvios da Rússia, como Belarus, como o Tajiquistão, mas o que é muito emblemático é a participação da Índia. A Índia ela ainda consegue manter o pé em vários eixos diferentes de alianças no mundo. Enquanto a Índia faz parte de uma forma bastante relevante do Quad, o acordo naval entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, visando principalmente a proteção e o controle
de navegação militar no Oceano Índico, por outro lado, também é membro dos BRICS e tem uma aproximação relevante comercial com a China, que é fomentada muitas vezes pela relação bilateral, mas também pelos encontros nos BRICS. Em paralelo a isso, os dois países eles ainda têm um problema grave de fronteira que levou a uma guerra nos anos 60 e que ainda não foi solucionado. Inclusive, no ano passado, ou no ano retrasado, tivemos alguns entreveros entre soldados indianos e soldados chineses na fronteira, no alto dos Himalaias. Então, essa participação da Índia, ela se dá muito mais pela questão da Rússia do que pela questão da China. Por quê? A Rússia ela sempre teve uma influência muito grande nas forças armadas indianas, desde o começo dos anos 50, quando a Rússia começou a exportar um volume muito grande de equipamentos militares para o exército e para as forças armadas em geral da Índia. Isso acabou trazendo uma relação de muita proximidade entre as forças armadas de um país e de outro. Então a participação da Índia ela faz mais sentido por conta da participação e da influência russa do que necessariamente para a China. Apesar que vai ser muito interessante observar tropas indianas e chinesas funcionando lado a lado e como que isso iria se dar. Naturalmente o mundo vai observar isso cheio e repleto de análises a respeito de como que funcionaria uma eventual parceria Rússia e China no campo militar, em operações e teatros de guerra contra exércitos da OTAN, por exemplo, e de outros aliados. Isso é o grande interesse do momento em observar como que os exercícios Vostok vão adiante. Agora, além disso, existem outras situações já de treinamento entre Rússia e China que aconteceram ao longo dos últimos meses. Em outubro, por exemplo, teve um treinamento naval muito importante entre Rússia e a China no Mar do Japão, que provocou algumas reclamações formais e informais do governo japonês em relação a essas manobras. 2 meses depois, aconteceu também um treinamento aéreo envolvendo as forças aéreas da China e da Rússia, onde 2 caças russos e 7 caças chineses invadiram o espaço aéreo sul-coreano, levando também a reclamações formais e informais por parte do governo sul-coreano, onde tanto Rússia e China alegaram simplesmente que foi um erro por conta de um erro de cálculo do treinamento que eles estavam fazendo. A partir do dia 30 de agosto, vocês vão observar a imprensa falando muito sobre esse treinamento militar e principalmente especulando sobre como que funciona uma parceria Rússia e China. Como eu disse, isso já aconteceu antes, mas o momento no qual esse treinamento acontece é de extrema importância, pelo menos simbólica, por conta de todas as tensões que estamos vendo no mundo e principalmente desses 2 grandes focos onde a Rússia e a China são personagens centrais. Obrigado a todos.